acho que foi. Tá gravando. Bom, pessoal, deixa assim por enquanto. Então, boa noite oficialmente agora. Já estou gravando o conteúdo da aula de hoje. E aí eu estava dizendo exatamente isso. Então, é uma aula. Eu preparei uma aula que vai ter mais ou menos a duração de 1 hora. Eu acho que muito mais que isso fica maçante, né? A gente está tendo muito conteúdo online. Eu não estou vendo vocês aqui, certo? Eu estou na minha tela de transmissão. Eu preciso compartilhar antes com vocês. Certo? Tá. Estão vendo os slides? Eu peço que vocês falem, não escrevam, porque agora eu não consigo mais ver vocês, tá? Eu abri minha tela dos slides aqui e vou ficar olhando só para eles. Então, se alguém quiser falar, quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade e abre o microfone e pode me interromper, tá? Não tem problema não. Mas eu não vou conseguir ficar checando o chat, certo? Porque senão eu preciso... Bom, é isso. Eu conduzir as coisas aqui. Então, fiquem à vontade para falar, interromper, não tem nenhum problema. Mas eu estava explicando por que eu trouxe esse conteúdo, né? Então, eu vou falar sobre programação de ensino, que é uma maneira de pensar... Sim? O senhor vai gravar? Já estou gravando. Tá gravando? Já. Aqui para mim não está aparecendo que está gravando. Não, porque eu não estou gravando pelo... Eu não estou gravando pelo Moodle. Desculpa, tá. pelo Google. Eu não consigo gravar pelo Google Meet. Entendi. Tudo bem. Tá? Então eu estou gravando por um outro programa e depois eu jogo no Ava. Tá? Eu estou gravando por um outro... Eu não consigo fazer gravações pela... Então eu estou usando esse programa OBS. Tá? Acho que vocês estão vendo aqui, né? Tem essa carinha e aí aqui no cantinho fica registrado os slides. Então, à medida que eu for passando, os slides vão passando aqui no cantinho. Bom, então deixa eu voltar. Então, esse é o conteúdo que eu trouxe, que o campo de estudos que me organizou na preparação dessa aula. Né? Na verdade, não dessa aula, mas de toda a disciplina desse bloco B, né? Sobre disciplina chamada Psicologia do Desenvolvimento, Psicologia da Educação 2, Desenvolvimento. Então, para montar todo esse curso, eu me baseei na programação de ensino e aí é o conteúdo que eu trouxe para vocês. E aí eu estava explicando para vocês por que eu trouxe esse conteúdo. Né? Primeiro, acho que talvez dos principais é que a primeira parte do nome da disciplina é Psicologia da Educação. Então, eu trouxe um tema ligado à educação. E o segundo também tem a ver com desenvolvimento. Eu vou explicar por quê. A aula didática, a aula expositiva na programação de ensino, ela não tem um caráter de oferecer conteúdo, ok? Aliás, não tem a ideia de falar sobre os textos que vocês estão lendo, explorar o conteúdo das aulas em si, mas trazer um conteúdo novo que não é cobrado em prova. Então, ele tem muito mais um caráter de motivação nesse sentido. Então, é um conteúdo mais livre, mais aberto, para a gente discutir um conteúdo novo ligado ao nosso campo de discussão principal, né, que é Psicologia do Desenvolvimento com ênfase em desenvolvimento. Psicologia da Educação com ênfase em desenvolvimento. E aí eu escolhi esse tema, porque é um tema que para mim é mais tranquilo falar, é um tema que eu domino um pouco mais, né? Porque pela discussão que a gente tem feito nos fóruns, pelo que eu tenho visto de discussão nos fóruns e no mural, né, que é a parte mais aberta da disciplina, o que tem mais chamado a atenção de vocês é a função do ensino em desenvolver na verdade, a função do ensino em conduzir, de certa maneira, o desenvolvimento humano, né, o desenvolvimento individual. Então, a escola como um local que trabalha
o desenvolvimento, né, de uma maneira mais ampla e não só o conteúdo, né? Então isso é o que tem mais me chamado a atenção nas discussões. Acho ótimo, porque era exatamente o que eu queria, era o que eu queria discutir com vocês mesmo. É esse papel que nós, enquanto professores, temos de influenciar o desenvolvimento daqueles que passam por nós. Então, o desenvolvimento a gente está entendendo como um campo plural, que depende de muitas coisas. O desenvolvimento é um processo que não está encerrado, que não está acabado. Então, o tempo inteiro nós estamos nos desenvolvendo, mas na infância, a infância é o momento em que mais coisas acontecem, né? Do que na velhice, por exemplo. Na infância e adolescência que a gente passa a maior parte do nosso tempo na escola. E aí, assim, eu sempre acho muito pouco pensar na escola como um local de transmissão de conteúdo quando a gente considera o tanto de tempo que a gente passa dentro da escola. Então, a escola é um local que a gente pode trabalhar muitas coisas, inclusive pensar no indivíduo como parte de um grupo, parte de uma cultura, né? Que precisa aprender maneiras de enfrentar o mundo, né? E a escola, com todo o conteúdo científico, conteúdo acadêmico que ensina, né? Isso é uma parte importante daquilo que a gente precisa ensinar. Mas também as crianças precisam aprender, na verdade, todos nós precisamos aprender outras habilidades e outras coisas, né? E aí eu trouxe a programação de ensino principalmente pelo caráter que ele tem em desenvolver comportamentos. Então, a ideia da programação de ensino é que o professor possa não ensinar comportamentos, mas ensinar maneiras de agir em relação ao mundo, ok? Ao mundo material, concreto, não só, mas questões subjetivas também, né? Então, basicamente por isso, eu trouxe esse conteúdo de programação de ensino para a gente discutir um pouquinho. Certo, pessoal? Fiquem à vontade, qualquer dúvida, destrava o microfone e pode falar aí qualquer contribuição, isso vai ser importante. Bom, primeira coisa, a origem da programação de ensino. É difícil a gente apontar um momento muito preciso, mas a programação de ensino surge principalmente na década de 60, as primeiras experiências começam a acontecer na década de 60, mais especificamente em 64 no Brasil, né? Mas ele vem numa leva de inovações no cenário tecnológico do ensino. Então, um grupo de pessoas pensando como a tecnologia poderia contribuir com o ensino, desenvolvem aí algumas ferramentas de trabalho. Então, por exemplo, a instrução programada, máquinas de ensinar e o sistema personalizado de ensino, principalmente, surgem como maneiras de pensar como é que a gente poderia usar a tecnologia para diminuir um pouco a função, o papel do professor em corrigir coisas, em dar feedbacks, em passar conteúdo, né? A ideia é tirar um pouco o professor do lugar de principal transmissor de conhecimento e usar outras ferramentas para o ensino. Então, isso surge na década de 50. E aí, por exemplo, a instrução programada é uma maneira de pensar em como apresentar o conteúdo de uma maneira independente. Então, em vez de a gente usar só um texto, a gente pode organizar esse conteúdo de uma maneira específica que o aluno vai entrando em contato aos poucos com o conteúdo e ele vai avançando gradualmente e acumulando esse conteúdo. Então, ele basicamente trabalha conteúdo, ok? Mas o conteúdo entendido como comportamento. Então, não é adquirir conteúdo, né, como se a gente fosse um saquinho e o conteúdo ia sendo colocado lá dentro, mas pensar o conteúdo como uma maneira de falar. Então, por exemplo, tudo que a gente lê num texto, a gente é conteúdo, né, informação. Mas eu posso simplesmente ler
e aí eu compreendo aquele conteúdo, mas não necessariamente eu sei apresentar esse conteúdo, ok? Então, a instrução programada foca nessa coisa de apresentar, falar sobre aquele conteúdo, ok? E a máquina de ensinar é um aparato técnico que serve para apresentar o conteúdo dessa forma específica. É como se fosse um computador na década de 50, então tudo muito mecânico, né? Mas permitia a apresentação de frases curtas, passava uma atividade e corrigia automaticamente, ok? Mas ainda assim eles andavam juntos, né? A instrução programada e as máquinas de ensino, eles andavam andam juntas, e foca principalmente nesse conteúdo verbal, né? Desculpa, nesse comportamento verbal, que implica em falar sobre aquilo que a gente está aprendendo. Então, se eu estou numa aula de biologia, todo o texto, por exemplo, que a gente precisa ler para a prova depois, ele é transformado de uma maneira que ele é apresentado informação por informação, e a compreensão é checado logo na sequência. Então, apresenta uma informação, o aluno lê essa informação e logo na sequência essa informação é checada. Na verdade, a compreensão dessa informação é checada. Então, por exemplo, o céu é azul. Então, eu tenho essa informação de que existe um céu que é azul. Então, apresento, não é biologia, não é corpo humano, né, é outra coisa, mas uma informação, o céu é azul. Eu apresentei essa informação, logo na sequência eu checo qual é a cor do céu, e aí eu vejo a resposta. Se o aluno responder azul, passa para frente, e aí nova informação sobre o céu ou sobre a cor do céu é apresentada, e por aí o conteúdo vai progredindo. Então isso é uma coisa. O Sistema Personalizado de Ensino, o PSI, ele dá um passo além e começa a pensar não só essa formação no sentido de aprender a falar sobre uma determinada parte do mundo, mas ele tem uma coisa de transformar a informação em atividade. Então, por exemplo, eu não só agora, que o exemplo do céu azul não consigo pensar de outro jeito, mas, sei lá, não só aprender que o céu é azul, mas eu vou ter alguma outra atividade, talvez de laboratório, talvez uma atividade prática, que me ensina a entender por que o céu é azul, talvez. Entendeu? Então, por exemplo, é isso. Eu saio de uma coisa muito conteúdo e eu começo a explorar esse conteúdo em atividades práticas. Ok? Agora, a programação de ensino dá um passo ainda além e começa a dizer que o que o professor precisa fazer, na verdade, é programar contingências, programar condições para que a aprendizagem ocorra. E aí a aprendizagem, a gente não está falando mais só de aprendizagem em termos de conteúdo, ok? É aprendizagem, saber se aquilo que vai cair na prova o aluno aprendeu, mas pensar que a aprendizagem é uma aprendizagem de comportamentos. E aí ele expande isso para qualquer coisa. Então a gente pode ensinar tanto esse conteúdo, esse comportamento mais ligado a falar sobre o conteúdo, mas a gente pode também programar condições para ensinar qualquer outro tipo de comportamento. Autocuidado, habilidades sociais, autoconhecimento, qualquer tipo de habilidade pode ser ensinada pelo professor a partir do planejamento de condições. Certo? Então, por isso eu trouxe esse conteúdo hoje. Como tem surgido muito esse caráter do desenvolvimento, né, como dependente de uma cultura, eu achei que poderia ser legal trazer uma ferramenta que ensina a pensar como é que a escola, como parte da cultura, pode colaborar com o desenvolvimento mais global, né, das pessoas. Princípios, de onde vem isso? A década de 50 era marcada pelo surgimento das ciências comportamentais, que vem na onda dos estudos da teoria da aprendizagem, que buscava basicamente estudar ou desvendar as leis que regiam o comportamento. Como é que a gente aprende a se comportar de qualquer forma? A nomear coisas, a falar sobre coisas,
a agir de maneiras, né, mais simples, como é que a gente aprende, quais são as leis que regem a aprendizagem, e aí basicamente falando de aprendizagens de comportamento. Comportamento aqui, pessoal, entendido como qualquer coisa que a gente faça em relação a um ambiente, ok? Então, por exemplo, uma das áreas da teoria da aprendizagem é a análise experimental do comportamento, né? Que vai dizer que para a gente aprender, as nossas aprendizagens, para ser mais efetiva na vida de uma maneira geral, mas principalmente na escola, ela pode ser, o ensino escolar pode ser mais aproveitado se a gente pensar que tudo que uma pessoa faz, tudo que um aluno faz, um estudante faz, precisa ter uma consequência imediata. Então, por exemplo, essa ideia de que quando a gente faz uma prova, o professor pega essa prova, leva para casa, tem uma semana para corrigir pelo menos, né? Em alguns casos pode demorar meses, para dar um feedback. Essa demora em dar um feedback pode diminuir o efeito da aprendizagem. Então a gente já esqueceu aquilo que fez, já esqueceu a resposta que deu, já esqueceu quais são as perguntas. Então o ideal é que seja imediato. O aluno fez alguma coisa, ele tem um feedback imediato daquilo que ele fez. Ok? Então, para a gente pensar no ensino que seja efetivo, o professor precisa pensar em algum tipo de consequência que seja imediata àquilo que o aluno está fazendo. Ok? Então, isso precisa ser muito pensado. O aluno fez alguma coisa imediatamente depois, uma consequência. Que pode ser uma nota, que pode ser acertou, que pode ser você errou, que pode ser tente de novo. Ok? Alguma coisa precisa comunicar ao estudante os efeitos daquilo que ele fez. Ok? E isso precisa ser feito individualmente, porque existe a exigência de resposta ativa. O aluno, o aprendiz, precisa fazer coisas. Então, com isso, soma essa ideia dessa aprendizagem mais passiva que a gente tem no ensino tradicional, em que o professor fala, o aluno ouve, apreende aquilo, guarda aquilo de alguma maneira e devolve, né? Sei lá, sabe-se como, mas... então, numa aprendizagem eficaz, como a gente vai aprender, o que a gente vai aprender é comportamento, a gente precisa fazer coisas. E isso precisa ser considerado sempre individualmente, caso a caso. Então, com o Moodle eu consegui fazer isso. Então, vocês conseguem ir avançando gradualmente, todos vocês vão tendo feedbacks imediatos. Daqui a pouco, né, quando vocês chegam na aula 5, começa a ter coisas que eu preciso de fato corrigir e dar um feedback, que é sempre individual. Eu sempre escrevo de 1 para 1 a partir daquilo que vocês estão escrevendo, claro, considerando caso a caso, a maneira como vocês vão conduzindo, né, as respostas de vocês ao longo do curso. Então, eu considero isso individualmente e consequência sempre imediata. Então, quando eu tenho que dar feedbacks, quando o computador faz, ele é sempre imediato. Quando sou eu me dou prazo de um dia. Então, todos os dias eu entro e vou respondendo, né? Então, pode acontecer que quando vocês mandam a resposta, eu já tenho olhado. Então, eu só olho no dia seguinte. Não é tão imediato como o computador faz, mas ainda é um tempo ok para a gente considerar uma imediaticidade. Então, o conteúdo ainda está fresco, a atividade ainda está fresquinha, vocês conseguem, né, compreender isso melhor. E a exigência da resposta sempre é pequena no início e ela vai se tornando mais complexa. Mas, de todo modo, ela sempre é pequena o suficiente para vocês conseguirem fazer de uma vez, sem muita dificuldade. Claro que alguma exigência tem, mas vocês conseguem fazer sem grandes esforços, considerando, claro, que a gente está falando de ensino universitário, né? A gente está falando de
de adultos, né? Não mais de crianças. Então, o que é pequeno, o que é grande, depende muito, mas é isso. Depende muito do momento de vida de cada um dos alunos, mas é isso. Se vocês não têm trabalhos muito longos, que vocês demoram muitos dias, vocês conseguem sentar ali, se vocês tiram 30 minutos, uma hora para responder a questão, vocês conseguem fazer e pronto, né? Então, vocês sempre vão precisar fazer coisas. Essas coisas que vocês vão ter que fazer, elas não são coisas grandes que vão exigir muito esforço de vocês, geralmente uma leitura, alguma preparação pequena para fazer, e ela sempre é gradual, ela vai tendo novos conteúdos, o conteúdo vai se modificando ao longo do tempo, mas ainda assim, né? Bom, esses são alguns dos princípios gerais, né? Então, o objetivo do ensino, deste ponto de vista, sempre é desenvolver comportamentos que sejam significativos para os alunos. Então, por exemplo, aquilo que vai ser ensinado, de alguma forma, precisa fazer parte das necessidades que vocês têm, que os alunos, de uma maneira geral, têm. Dificilmente um curso baseado em programação de ensino vai lidar com comportamentos que sejam muito abstratos. Eles necessariamente vão cair vão ser comportamentos que servem para a vida da gente, ou pelo menos para as nossas necessidades, não é chamar de necessidades básicas, mas não são tão básicas assim, podem ser até necessidades mais elaboradas. Mas é isso, assim. Então tem gente que ensina língua estrangeira, tem gente que ensina português, matemática, artes, música, reciclagem, por exemplo. Não reciclagem, mas coleta seletiva. Reciclagem eu não conheço, mas coleta seletiva. Então, ensinar, por exemplo, onde se joga o vidro, onde se joga o papel, como seleciona, como prepara o lixo, ok? Em modelos desse jeito, desse tipo. Comportamentos mais profissionais, ok? Tudo depende do recorte, do conteúdo que vai ser ensinado, do momento de vida dos alunos, então depende de uma série de fatores. Mas aquilo que a gente espera no fim de um curso em programação de ensino é que aqueles alunos que entraram no curso, eles aprendam novas maneiras de enfrentar uma parte específica do mundo, que foi aquela parte tratada em aula. Se for biologia, se for pedagogia, se for filosofia, se foi educação física, isso tanto faz. De alguma maneira a gente vai precisar identificar alguns comportamentos que esses alunos vão precisar adquirir, certo? E aí, nesse sentido, o papel do professor é propor algumas contingências, eu vou falar um pouquinho sobre o que é contingência, mas propor condições, situações para desenvolver comportamentos. Nesse sentido, tudo que o professor vai passar, seja um texto, seja uma tarefa de casa, uma atividade em sala de aula, uma dinâmica, um problema, ele precisa ser pensado como uma condição para o aluno apresentar aquele comportamento que é esperado. Então, por exemplo, se eu estou ensinando prática de coleta seletiva para os meus alunos, o que eu vou fazer como atividade de aula vão ser atividades que vão ajudar os alunos a separar vidro de papel, de plástico, de metal, por exemplo, lixo orgânico. Então eles precisam identificar cada um deles, precisam saber como preparar cada um deles. Então tudo que eu vou pensar como atividade para os alunos vão ser atividades que vão exigir esse tipo de resposta ativa do aluno. Separar e colocar num lugar específico cada um deles. Certo, pessoal? Deixa eu ver se eu acho aqui. Certo? Tudo bem por aqui, pessoal? Sim, tudo certo. Maravilha. Então, assim, a depender daquilo que a gente está ensinando em sala de aula, a gente pode definir comportamentos a depender, por exemplo, de classe social, de idade, de gênero, sei lá, o recorte que a gente for fazer, mas sempre voltado às necessidades que as pessoas têm, certo? E nesse sentido a gente pode
e deve considerar o momento de vida de cada uma das crianças, adultos, quem quer que seja. Tem pessoas, por exemplo, isso mais na psicologia, que trabalham em postos de saúde ensinando autocuidado, higiene, a partir desses princípios da programação de ensino, né? Bom, eu falei que o papel do professor é planejar contingências. O que isso significa em termos específicos? A gente usa esse modelo chamado modelo ABC. A significa antecedente. É uma sigla que a gente pega do inglês, né? E aí a sigla acaba vindo da palavra em inglês. Então, A de antecedents, B de behavior, então por isso, né, a gente traduz como comportamento, e C como consequência mesmo, consequências. Então, antecedente, comportamento e consequência. A gente tende a ver uma atividade a partir desse modelo. Então, os antecedentes seriam tudo aquilo que está à volta de um sujeito, seria um contexto, né? O ambiente atual, que num contexto de sala de aula seria tudo que está presente na sala de aula que vai ser condição para o aluno se comportar. Pode ser uma atividade de laboratório, pode ser o professor que recomenda um texto, pode ser uma aula expositiva, sei lá, tudo que a gente faça que seja condição para o aluno se comportar. Pode ser uma instrução, então, bom dia, alunos, estamos aqui no laboratório e você precisa fazer tal atividade prática no laboratório que você tem que se conduzir dessa maneira. Aí o aluno pega esse conteúdo, que a gente chama de antecedente, e faz alguma coisa, que seja seguir a instrução, ler o texto, responder uma pergunta, postar um texto lá no Moodle, ok? E fazendo isso, a gente precisa pensar quais são as consequências que a gente vai apresentar. Então, por exemplo, uma das consequências é o conteúdo, é o material feito, a atividade pronta. E a gente corrige, dá um feedback. E aí a ideia dessas consequências, pessoal, é que elas tenham o mínimo de condições aversivas possíveis. Então, por exemplo, consequências do tipo nota 0, nota vermelha, alguma crítica, ok? A ideia é que a gente elimine isso do ensino e que a gente coloque consequências que sejam positivas, que sejam agradáveis, mesmo quando é uma crítica, né? Que a gente consiga fazer isso de uma maneira a facilitar a aprendizagem e não dificultar. E a gente entende que punição, por exemplo, é algo que dificulta a aprendizagem, faz com que o aluno não goste. Então, a ideia é essa. Assim. A ideia de exigir pequenas respostas, que seja gradual, atividades pequenas, né? Sem exigências muito altas, é exatamente reduzir a aversividade do ensino. Quando a gente passa tarefas muito difíceis, é comum que o aluno trave, bloqueie, o que eu faço? E com isso ele vai postergando, deixa de última hora, colhe, pede para um grupo de amigos colocar o nome no trabalho. Então, é isso. E aí, quando a gente faz coisas desse tipo, a gente não aproveita muito o processo de aprendizagem. Então, a ideia é eliminar os aversivos, apresentar o conteúdo de uma maneira mais reduzida e mais interessante. E aí, a partir desse conteúdo, dessa atividade, dessa condição que o professor apresenta, que é considerado antecedente, o aluno se comporta, né, de uma maneira específica, que é a maneira que a gente define como objetivo, eu já falo sobre isso, o objetivo de ensino, e assim que o aluno se comporta dessa maneira, a gente dá o feedback. Ah, legal, parabéns, você fez, né, muito legal a sua consideração, muito bom, parabéns, você está indo muito bem, sei lá, algum feedback desse tipo, quando de fato isso está indo bem, ou algum toque, alguma correção, legal, tal parte foi legal, mas tal outra ainda não está legal, refaça tal parte, ou
refaça tal parte pensando sobre tal aspecto do texto, algumas dicas para refazer, ok? Sempre com foco num conceito que a gente usa, que é a modelagem do comportamento. Então, a primeira versão do comportamento esperado, nem sempre ele acontece de uma maneira pronta, né? A gente pode dar algumas dicas incentivando que esse comportamento mude, ok? Então, quando a gente pensa nesse conceito de contingência, a gente está pensando sempre no aluno individual, ok? Então, se a gente tem salas muito grandes, a gente precisa, de alguma maneira, identificar isso caso a caso, certo? Dá um certo trabalho, mas o professor, né, acaba tendo um monitor, acaba tendo uma equipe que ajuda nisso, certo? Então, quando a gente fala em programação de ensino, a gente está colocando foco no comportamento de quem constrói condições de ensino, ou seja, no próprio professor. Então, o professor é quem vai... O papel do professor é construir condição de ensino. O papel do professor não é o simples transmitir conteúdo, transmitir conhecimento, mas planejar condições, pensar em texto, pensar em atividade prática, atividade de grupo. Essa é uma questão interessante. Assim, eu não trabalho com crianças, mas trabalho com pais de crianças, né? E outros professores, e é muito comum um relato ainda mais agora, nesse tempo de pandemia, né? Que é a ausência de trabalhos em grupo. Então, é comum que pessoas passem bom tempo na escola sem ter trabalhos em grupo. Tudo que faz, quando faz alguma coisa, é sozinho. A maior parte daquilo que é feito em sala de aula é transmissão de conteúdo oral pelo professor. E o aluno, às vezes, tem pouca demanda, a não ser presença. Então, o aluno aprende a ir à aula, nem sempre aprende a escutar, porque às vezes dorme, às vezes conversa, às vezes desenha, às vezes joga, sei lá. Mas aprende a ir, nem sempre também, porque às vezes falta, mata a aula. Mas é isso, assim. Nessa aula que foca na transmissão do conhecimento via aula expositiva, ela exige pouco do aluno. E essas aulas ainda têm pouco contato social. Então, o aluno aprende ainda menos, tem menos oportunidades de contato social, de entender que o outro tem demandas, que o outro tem interesse, que o outro tem necessidades e que numa vida em grupo a gente precisa, às vezes, abrir mão de coisas que são importantes para mim, para ter coisas que são importantes para o grupo, né? Então, a programação de ensino ajuda a pensar exatamente nisso, que aquilo que a gente faz enquanto professor é criar condições, facilitar ao máximo a aprendizagem e não dificultar. Essa é uma ideia que é muito comum, principalmente na faculdade, que é a ideia do professor carrasco. O professor não pode ser bonzinho. Quando o professor é bonzinho, o aluno monta em cima. Geralmente isso acontece, essa descrição não é errada, mas ela não descreve o papel do professor. O papel do professor deve ser criar condições mais favoráveis possível para que o aluno aprenda aquilo que é importante, aquilo que eu quero que ele aprenda. Então, eu sou um professor de psicologia, vou dar aula sobre psicologia, eu quero fazer de tudo para que todos os meus alunos aprendam aquilo que eu estou ensinando, né? E não dificultar, colocar dificuldade, colocar altas demandas e botar vocês, por exemplo, para se virar sozinhos. Não é bem assim. Eu lembro, a primeira aula que eu dei, eu estava na vida, né, como professor, eu entrei meio como auxiliar de um outro professor, e aí, no primeiro dia de aula, para alunos de primeiro ano do curso, assim, recém-chegados, a professora que eu acompanhava chegava na sala de aula e dizia assim, no final do semestre vocês têm que me entregar um texto de 20 páginas com 10 sobre a contribuição de 10 autores da psicologia. E aí, assim, uma turma de 60, 70 alunos que nunca tiveram que escrever mais do que 2, 3 frases na vida. Opa,
alguém pedindo para entrar, que nunca tiveram que escrever mais do que, sei lá, 2, 3 frases na vida, que nunca tiveram que ler e nunca pensaram que tinha autor na psicologia e muito menos 10 autores. E aí, assim, onde é que eu busco isso? O que que eu... E aí, ela se virem. Ela fazia um terrorzinho, assim. Outras coisas que eu já vi, assim, tinha um professor que uma aula antes da prova, ele fazia uma aula de revisão. E aí os alunos chegavam todos interessados para a aula, que bom, vai ter uma aula de revisão e tal, mas ele passava tanto conteúdo, ele falava de tanta coisa. Já aconteceu de eu chegar na minha aula era depois do intervalo, depois da aula dele. E aí, assim, o quadro era uma parede inteira, toda escrita, acabou o quadro, ele começou a escrever na parede, acabou a parede, ele começou a escrever na outra parede, assim, né, da lateral, e aí eu cheguei para dar aula, os alunos estavam desesperados, assim. Então, assim, o papel do professor não é desesperar aluno. O papel de um bom professor não é dificultar a aprendizagem, passando muito conteúdo, muita informação e punindo muito. Não é isso. O papel do professor na concepção da programação de ensino é pensar nas melhores condições possível para que o aluno possa aprender aquilo que a gente acha que é importante aprender, certo? Em qualquer condição que seja. E aí, nesse sentido, a sala de aula não é o único lugar possível para a aprendizagem das coisas que a gente quer. Aliás, ela nem a melhor condição de todas, porque geralmente as escolas são salas de aula, um laboratório ou outro, algumas quadras de esporte e tal, mas ainda assim ela pode favorecer pouco a aprendizagem de tudo aquilo que a gente precisa, certo? Então, o que a gente precisa fazer enquanto professor, na visão da programação de ensino, é facilitar ao máximo as condições de aprendizagem. Então, se eu vou passar uma atividade, eu não tenho que passar uma atividade que seja difícil, mas eu tenho que passar uma atividade que seja possível de ser feita, e aquilo que precisa ser feito, ela tem que ir na direção daquilo que eu espero que seja aprendido. Certo, pessoal? Dá para entender isso? Eu estou sendo claro quando eu falo isso? Assim, eu sempre tenho dúvidas. Mas eu acho que dá para entender, sim. Eu acho que está tranquilo. Certo. Eu vi uma fala da Gabriela aqui, se vai ser gravada, ela já está sendo gravada, tá? Eu não estou usando a gravação do Google, porque eu não consigo, então eu gravei por um outro programa, mas ela está sendo gravada, ok? Bom, deixa eu voltar aqui então, cadê meu slide? PowerPoint, está aqui. Certo, pessoal? Então é isso, assim, a ideia é que o professor consiga eliminar qualquer contingência de ameaça, qualquer contingência de punição, ok? E a gente possa construir condições que sejam favorecedoras, motivadoras, ok? Que o aluno saiba que vai dar conta de fazer, que não vai ser, ok? É isso. Acho que já falei demais sobre isso. Algumas referências que a gente tem no sentido de direção, né? Um ponto principal, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, talvez o ponto de partida é definir comportamentos objetivos, ou melhor, dizendo de uma outra maneira, quando a gente vai preencher lá o nosso plano de ensino, a gente precisa pensar nos objetivos enquanto comportamento. Se vocês pegarem o plano de ensino que eu fiz, por exemplo, tem objetivos e objetivos específicos. Os objetivos gerais não fui eu que fiz, eu recebo assim e monto o resto. Agora, os objetivos específicos fui eu que fiz. Todos eles são comportamentos, são coisas que vocês precisam fazer. Sabe aquela ideia de, ao final do curso, os alunos serão capazes de, e aí tem lá uma lista de coisas, apresentar, falar sobre alguma coisa, fazer alguma coisa, certo? Então, nunca pensar sobre, talvez até isso pode entrar, porque pensar é um tipo de comportamento, né? Mas a maneira como a gente descreve os objetivos, geralmente eles são objetivos em termos de comportamento concreto.
aquilo que a gente faz e que a gente pode avaliar, certo? Então, dificilmente vocês vão ver algum comportamento muito privado, assim, pensar, refletir, considerar, analisar, isso até pode entrar, mas a gente precisa pensar que esses objetivos eles precisam ser avaliados, certo? Então, se a gente vai colocar como um objetivo refletir sobre, eu não consigo avaliar se ele está refletindo sobre, a não ser pela maneira como ele fala sobre alguma coisa, né? Então, geralmente a gente prefere trocar o refletir sobre para... Alguém batendo alguma coisa que me distraiu. Mas, geralmente, o refletir sobre a gente transforma em apresentar alguma informação, né, discutir algum aspecto, ok? E aí esses objetivos, eles têm que ter uma relevância, de preferência, uma relevância social e uma relevância científica. Ou seja, quando a gente fala em relevância científica, ele precisa ser técnico, né? Ele precisa ser um comportamento que tenha compatibilidade com conteúdos científicos. Se eu vou ensinar matemática, fazer uma conta, ela tem que estar adequada tecnicamente, né? 2 mais 2, eu vou ensinar que é 5, porque cientificamente, a partir dos critérios da ciência, 2 mais 2 são 4, ok? Ele precisa ser tecnicamente adequado, essa é a relevância científica, mas ela precisa ter também uma relevância que é social. Saber que 2 mais 2 são 4, precisa ter, se eu vou ensinar isso, isso precisa de alguma maneira ser importante para a vida dele. 2 mais 2 são 4, ok, né? A gente dá troco, a gente faz conta, isso facilita a nossa organização em vários sentidos, ok, é fácil pensar na relevância social, mas é isso, a gente precisa ensinar comportamentos que tenham uma relevância social. E aí, pessoal, quando a gente fala em relevância social, a gente cai numa questão que, assim, eu lembro de várias discussões que eu tinha enquanto aluno ainda, que por que eu preciso aprender sobre corrente elétrica? Eu vou falar de uma coisa aí, eu acho que talvez esbarre na área de alguém, a gente pode discutir isso juntos. Eu lembro que tinha umas contas que eu tinha que fazer na aula de física, que se eu vou ligar uma fiação elétrica e eu ligo 2 lâmpadas, por exemplo, numa mesma linha, numa mesma rede, quanto que eu vou gastar de energia elétrica? Se eu ligar as duas em redes diferentes, quanto eu vou gastar? E aí a questão que vinha era, eu não quero ser um eletricista, engenheiro elétrico, eu quero ser psicólogo. Por que eu preciso aprender a fazer uma instalação elétrica? E aí, geralmente as respostas eram, o raciocínio é importante, todo mundo tem lâmpada em casa, então é importante. Eu não estou dizendo que esse conhecimento seja irrelevante, não é isso, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que é importante que a gente conheça os nossos... E outra coisa, assim, esse é o tipo de objetivo que eu odeio ouvir. É importante porque vai cair no vestibular. Para mim, assim, isso é uma... Claro, é importante, vestibular faz parte da vida. Agora, pensar que a gente tem escolas voltados a ensinar aquilo porque aquilo é importante porque cai no vestibular. E tem muitas escolas focadas em ensinar coisas que são importantes para o vestibular. Eu tenho uma filha de 3 anos, quando eu fui colocar ela na escola, quando ela tinha 2, 1,5, tinha umas escolas que vinham com apostila, o que vai aprender, o que não vai, coisas de vestibular. Não, tem uma vida inteira pela frente, né? Não preciso já botar vestibular na cara. E aí, assim, é uma justificativa que para mim não tem nem relevância científica nem relevância social, a não ser pensar que a gente vai ajudar pessoas a passar no vestibular e que isso vai aliviar a ansiedade dela, mas ao mesmo tempo, assim, pensar em todo um sistema super complexo que a gente passa 10, 15 anos da vida dentro dela,
até mais. Eu estou, na verdade, desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente, eu estou dentro da universidade, escola, ou ensinando ou dando aula, né? Ou melhor, ou aprendendo, né, como aluno ou dando aula. E aí pensa que a gente tem escolas e escolas e escolas que estão preocupadas em ensinar coisas que vão ser importantes para o vestibular. E aí, assim, a gente passa 10 anos num sistema educacional que acaba tendo como principal preocupação manter a si mesma, né? Que é isso que a gente está fazendo, assim, ensinar porque é importante para o vestibular. Ok, o vestibular é importante, não é tirando isso, a importância disso, mas eu acho que é pouco, né? Eu acho que é importante a gente pensar que nesse tempo de 10 anos, pelo menos 4, 5 horas do dia, de segunda a sexta, dentro dela, mais atividade extra, mais trabalho para fazer em casa, né? Porque vai ser importante no vestibular, acho muito pouco, né? Eu acho muito pouco. Acho que é importante pensar que isso que a gente vai aprender serve para além desse sistema. Porque assim, se a escola for importante só por causa do vestibular, se um dia o vestibular deixar de existir, a escola para de existir, para de servir para. Né? Então é uma análise desse tipo. Assim, a gente precisa pensar que aquilo que a gente vai aprender nas escolas vai ser importante para a nossa vida. Né? E aí, nesse sentido, o papel do professor passa em analisar e modificar, sim, estrutura social, entre questões da família, entre questões do bairro. Então, por exemplo, quando a gente discute em sala de aula coleta seletiva, isso partiu de uma análise de estrutura social, como a gente joga lixo, por exemplo, e modificação dessa estrutura social, né? Criar condições para que a gente tenha menos enchente, para que a gente viva em condições, né, de maior saúde, ok? De respeito ao outro. Então, o papel do professor, de certa maneira, passa em analisar e modificar a estrutura social e formas de controle social, ok? A gente consegue refletir e analisar criticamente várias coisas que passam, né, pela nossa vida. E aí, com isso, o professor passa a planejar, construir, aplicar, avaliar e aperfeiçoar o próprio processo de ensino, ok? Isso, assim, a gente vai pensar em todo esse processo que uma pessoa vai estar presente por muito tempo da vida. E aí, bom, falando em aprendizagem, a gente tem tanto aprendizagem, né, no sentido de adquirir conhecimento ou de ter uma informação. Basicamente, a aprendizagem que a gente tem lendo coisas, uma aprendizagem do tipo mais verbal, né? A gente aprende a falar uma língua nova, aprende a ler, aprende sobre química, aprende sobre física, aprende sobre biologia, né? Então, é um conhecimento que tem a ver com conceitos, procedimentos, técnicas, decisões metodológicas, tá? Que é esse conhecimento do tipo falar sobre. E tem outro tipo de conhecimento que tem a ver com lidar com. Esse exige condutas mais concretas, agir. Então pode ser tanto com comportamento técnico, por exemplo, tem da década de 70 materiais sobre para ensino de física, né? Para ensino técnico de física, ou metodologia científica, ensinar a tomar decisões metodológicas. O que mais que eu conheço sobre isso, assim, dentro da sala de aula? Ensino de inglês, né? Que é falar, mas tem no YouTube, tem um curso da década de 90, bem engraçado, assim, interessante, baseado não é exatamente programação de ensino, mas tem muito de programação de ensino nele, ensinando a mecânicos a lidarem com o novo motor do... Qual era o carro? Santana 92.
Eu acho que era isso, um carro desses, assim, um carro antigo. Então é uma tecnologia tão avançada que eles fizeram um curso, tem vários vídeos desse curso no YouTube, eu acho que são 6 vídeos, aí tem um de 6, 2 de 6, 3 de 6, vocês conseguem ver pelo menos a parte das instruções, né? Então, tinha um manual que era enviado pelo correio, tinham esses vídeos que eram, né, na época VHS, e que hoje esses vídeos estão no YouTube. Talvez esse material escrito também esteja no Google, mas eu não parei para procurar. Mas é isso, assim, é o tipo de comportamento que eu estou chamando de lidar com. É para ensinar mecânicos a desmontar o motor, a fazer a limpeza, a fazer revisão, fazer a manutenção do motor do carro, né? Então é um conhecimento mais técnico, um comportamento, né, técnico. E aí, programação de ensino, ele é um processo comportamental que visa transformar o conhecimento em comportamento com alto valor social, certo? E aí, nesse sentido, a gente está construindo condições para desenvolver comportamentos que sejam necessários e úteis para a vida das pessoas, né? Então, nesse sentido, é que eu digo que a gente pode contribuir com o desenvolvimento disso que a gente tem discutido em sala de aula, né? A partir dos textos, né? Que é o desenvolvimento de questões ligadas ao autoconhecimento, conhecimento de si, né? Então tudo isso também pode ser pensado a partir das transformações que a gente produz enquanto professor. E aí é isso, o professor acaba virando um facilitador, ele planeja as condições e facilita a aprendizagem. Já finalizando, eu trouxe aqui, eu acho que dá para parar, então mais 2 slides eu já finalizo. Como é que a gente pode pensar a construção de um programa de ensino a partir dessas ideias gerais do professor enquanto um planejador de condições para o desenvolvimento de comportamentos, né? Como é que a gente poderia fazer isso? Claro, pessoal, tudo isso é muito básico. Se alguém tiver mais interesse, pode dar um toque, me fala que eu posso passar mais material, preparar mais conteúdo, se for o caso desse tipo, né? Mas, basicamente, como a gente monta um programa um programa de curso desse tipo, né? Primeira coisa, a gente tem um tema ou assunto que a gente vai ensinar. Então, por exemplo, eu vou ensinar aquilo que eu já disse, biologia, português, inglês, matemática, mas qual o conteúdo específico? Sei lá, eu tenho alunos de 2ª série, de 2º ano, crianças de, sei lá, 9 anos, nem sei se é essa idade exata, mas eu tenho crianças de 9 anos que vão aprender história, que vão aprender biologia, que vão aprender, sei lá, que vão aprender história do Brasil, que vão aprender geografia, que vão aprender relevo, que vão aprender, sei lá, clima, que vão aprender gramática, tempo verbal, sei lá, eu tenho conteúdo, certo? E aí, ok, eu tenho esse conteúdo, o que eu espero? O segundo passo é, o que eu espero que os alunos façam a partir desse conteúdo no final do curso? Então, eu vou ter 6 meses e os alunos vão aprender tempo verbal. O que eu consigo ensinar em 6 meses? Eu consigo garantir que os alunos vão saber fazer o quê? Como é que eu falo isso em português? Vão saber falar passado, tempo, já sei. Vão conseguir conjugar verbos no tempo passado, presente e futuro em 6 meses. Então, eles vão conseguir fazer isso no final do curso. Falar no passado, usar tempo verbal no passado, mesmo, né, verbo no passado, presente e futuro. E aí eu posso botar algumas condições lá e tal, né? Então, eu já tenho um tema ou assunto e tenho agora o que eu espero que eles sejam capazes de fazer no final de 6 meses. Eu preciso, no segundo momento, justificar a relevância desses objetivos terminais. Por que é importante para uma pessoa saber conjugar no passado, presente e no futuro? Então, isso tudo, pessoal, é parte do nosso plano de ensino, ok?
só que a gente acaba chamando de programa de ensino, né? Um pouquinho diferente, mas é isso. Quando eu estou montando o meu plano de ensino, eu tenho que ter um tema, eu tenho que ter os objetivos que eu espero que meus alunos sejam capazes de fazer ao fim do curso e por que eu acho que isso é importante para a vida deles. Ok? Depois que eu já tenho esses 3 aspectos organizados, um quarto aspecto é analisar esses objetivos terminais em seus componentes intermediários, que são pré-requisitos ou que são partes da aprendizagem. Então, com 6 meses, eu quero que eles conjuguem tempo verbal, passado, presente e futuro. Mas, com 1 mês, eu quero que eles saibam o presente. Com 2 meses, eu quero que eles entendam o que é passado e o que é futuro. Com 3 meses, eu quero que eles também dominem passado perfeito. Com 2, entendeu? Eu vou especificando isso em objetivos intermediários. Então, para ele chegar em 6 meses, ele precisa, como se fosse uma trilha, né? Um caminho que ele vai percorrer e em cada ponto desse caminho ele vai adquirindo novas habilidades. Ok? Então, analisei os objetivos terminais, eu organizo esses objetivos numa sequência. Então, primeiro ele vai saber presente, depois ele vai saber passado, depois passado, passado perfeito e imperfeito, pretérito, perfeito e imperfeito. Futuro mais que perfeito, como que é? Alguém de português aí, de letras, pedagogia, para ajudar que eu acho que eu faltaria aula nesse dia. Mas eu acho que vocês entenderam, né, o sistema aqui. Então eu coloco na sequência. Primeiro é importante ele aprender passado, presente. Presente é pré-requisito para falar de passado, de futuro? Se sim, eu coloco primeiro. Okay? Para falar de passado, é pré-requisito falar de futuro? Sim ou não? Se sim, eu coloco antes, se não, eu coloco depois. E aí eu vou organizando a sequência do ensino de uma maneira que ele vai aprendendo aquilo que é pré-requisito, numa sequência que seja do mais fácil para o mais difícil, de uma maneira que seja gradual e contínuo o aprendizado e que não seja muito exigente. Então, logo de cara eu coloco, o subjuntivo para ele aprender, sem que ele tenha aprendido a falar, a identificar o que é presente. Né? Então, a gente facilita nesse sentido. A gente coloca, a gente consegue identificar tudo o que ele precisa fazer no final do curso e a gente vai colocando numa sequência. E aí eu planejo as atividades de ensino para que essas aprendizagens ocorram. Então, se eu quero que ele fale de tempo verbal no presente, eu vou passar atividades que favoreçam isso. Se eu quero, por outro lado, que ele aprenda habilidades relacionadas a autoconhecimento, eu também preciso fazer a mesma coisa. O que eu estou chamando de autoconhecimento? Descrever os sentimentos que sente, por exemplo. Claro que a gente não coloca, dificilmente a gente coloca isso como um objetivo principal de ensino. Mas a gente pode colocar, depender da disciplina, depender dos objetivos da escola, a gente pode colocar isso como objetivo principal. Mas a gente pode colocar também, como atividade, situações que a gente permita explorar conteúdos pessoais. Então, por exemplo, se eu estou falando se eu estou, que seja tempo verbal, né? Eu posso propor atividades em que os alunos precisam falar sobre o que eles sentem hoje, sobre o que eles sentiram no passado e sobre o que eles pensam que vão sentir quando tiverem, 30 anos de idade, 50 anos de idade, 60 anos de idade. Então, hoje, quando o meu time ganhou, eu senti alegria. Então, eu estou treinando o tempo verbal. Hoje, quando o meu time ganhou, é difícil falar de presente, porque sempre já passa, né? Quando a gente começa a falar do presente, a gente está falando de algo que já passou, é engraçado. Então, hoje eu assisti o jogo de futebol e me senti feliz porque o meu time ganhou.
há um ano atrás, quando o meu time ganhou desse mesmo time de hoje, ou quando o meu time jogou contra, sei lá, o mesmo time que jogou hoje, ele perdeu e eu me senti triste. Há 60 anos eu acho que nem vou sentir nada porque eu não vou estar mais ligando para futebol, sei lá. Então a gente pode mesclar coisas ou até com algumas atividades em grupo, a gente consegue mesclar atividades com os objetivos mais distintos, né? Planejar as atividades de ensino para aprendizagem e aí organizar as atividades planejadas. Então, se eu quero ensinar tempo verbal presente, eu vou usar tal atividade, leitura de texto e escrita, depois transformado no passado, depois no presente e por aí vai. A gente pode usar atividades diferentes. E aí eu organizo qual atividade ele faz primeiro, qual ele faz depois, qual depois, sempre do mais fácil para o mais complexo. Tem uma música, na verdade são duas músicas, uma é do Chico Buarque e a outra é do Seu Jorge. Numa do Chico Buarque, a Rita, eu não sei se o nome da música é essa, mas ele conta a história de uma mulher. E aí ele usa lá os tempos verbais. A gente poderia usar isso para analisar o tempo verbal. Numa outra música, que é a do Seu Jorge, é o Seu Jorge como se fosse uma pessoa contando a história da Rita, da música do Chico Buarque. Que a gente poderia usar então, por exemplo, se numa música o Chico Buarque começa, a Rita levou, por aí vai. Aí na outra música, o Seu Jorge fala lá, o Chico falou que a Rita levou, e aí ele vai contando, tem algumas mudanças e tal. Supostamente, trabalhar com essa segunda música seria mais complexo do que trabalhar com essa primeira música. Então, posso colocar numa sequência a primeira música na frente. Okay? Então, essa que é a ideia da organização, de uma maneira a facilitar a aprendizagem sempre. Okay? Sempre para facilitar a aprendizagem. E o ideal é que esse conteúdo seja apresentado de maneira tão gradual que a gente consiga fazer sempre de uma maneira fácil e sem erro. Essa é uma questão importante, porque o erro desmotiva, pode desmotivar, o erro pode levar à punição, né? Porque pode perder nota, pode, sei lá. Então a ideia é reduzir ao máximo a punição e facilitar ao máximo a aprendizagem e o engajamento nas atividades da aula. A gente precisa planejar os procedimentos de avaliação, porque a avaliação tem outro sentido. A avaliação não é saber se o aluno sabe reproduzir aquele conteúdo, mas se ele adquirir os comportamentos que eu estou esperando. Se eu espero que ele seja capaz de discutir, ele vai ter que discutir. Se eu espero que ele seja capaz de fazer algum tipo de avaliação, ele vai ter que fazer essa avaliação. Um julgamento, por exemplo. Se é ensinar um mecânico a mexer no motor do Santana de 92, ele vai ter que fazer isso em algum momento. E minha avaliação é olhar e ver se ele soube fazer isso de fato. Ok? Se ele fez, ok, está aprovado, parte para frente. Se não fez, ele volta para estudar e refaz a avaliação quando ele estiver se sentindo apto a fazer. Então, essa é a ideia da avaliação. A avaliação não é classificação. A avaliação é checar a aprendizagem, checar se aqueles comportamentos foram adquiridos. Né? E aí planeja os procedimentos, organiza então o material a ser utilizado. Vai ser vídeo? Vai ser texto? Vai ser, no meu caso, né, na nossa aula, eu joguei tudo pro Moodle. Então o material já está todo organizado, bonitinho lá. Demorei mais do que eu gostaria, mas já está todo o conteúdo lá. Né? Então, é isso, organizar o material numa sequência que vai do mais simples ao mais complexo, gradual, por aí vai. Redigir instruções. A instrução tem um ponto que é bem importante, todos os critérios eles são apresentados, tudo que o aluno precisa fazer ele sabe desde o início,
Então, dificilmente tem algum tipo de aprendizagem que o aluno precisa sofrer sozinho. Geralmente ele já sabe tudo que ele vai fazer, isso está descrito e ele pode consultar sempre que achar necessário. Isso dá um senso de... dá um conforto, né? Porque é isso. Todas as regras estão colocadas, todos os critérios são apresentados, né? Depois, planejamento de eficácia para saber se isso funcionou com todo mundo, né? Se todos os alunos aprenderam ou não. A gente precisa, geralmente, redigir a apresentação de um programa de ensino contendo objetivos, recursos, né? Um textinho que pode ser um plano de ensino, que pode ser um livretinho com tudo pronto, e comunicar e examinar os programas de ensino sob a forma comportamental, assim, que significa avaliar se os objetivos comportamentais foram atingidos, quais foram, quais não foram, se eu preciso fazer alguma mudança no material ou não, se está legal. Então, essa parte, a avaliação, né, do programa, né, esse terceiro ponto. Então, isso tudo constitui isso que a gente está chamando de um programa de ensino, né, de uma maneira mais rápida, escolher o tema ou assunto, especificar objetivos terminais de um programa, justificar a importância, a relevância desses objetivos, analisar os objetivos intermediários, quais são os comportamentos que são pré-requisitos para a aprendizagem desse mais complexo que vai ser aprendido até o final do curso. Eu organizo esses objetivos, né, em termos de dificuldade ou facilidade ou pré-requisito, por exemplo. Eu planejo atividades que vão ser atividades capazes de conduzir o aluno nesse caminho de aprendizagem. Então, a atividade não é uma atividade para ser difícil, para fazer o aluno sofrer, para ser algo ameaçador. Ele tem que ser simples e fácil, claro, a depender dos objetivos, né, do momento de vida, mas o professor precisa planejar de uma maneira a facilitar a aprendizagem. Organiza as atividades, planeja o procedimento de avaliação, organiza todo o material, redige instruções, planeja procedimentos de avaliação e, resumindo, avalia se de fato o programa atingiu os objetivos. Certo, pessoal? Eu tinha pensado aqui, eu entraria mais num conteúdo sobre o que é comportamento, eu acho que foge um pouco os meus objetivos aqui. Isso pode virar até um conteúdo, né, mais para frente, mas eu acho que a gente pode encerrar por aqui, certo? Aí agora eu volto para cá, para a apresentação. Certo. Bom, era isso que eu tinha preparado para apresentar para vocês, uma estratégia de ensino que sirva... Pessoal, deixa eu só fechar uma coisa aqui, mostrar todos. Aqui, acho que é aqui. Aqui. Como que eu faço para aparecer na janelinha todo mundo aqui? Bom, era isso, pessoal, que eu tinha preparado para vocês. Mostrar um conteúdo que discute uma forma de ensinar comportamentos e pensar o desenvolvimento de uma maneira mais... Na verdade, pensar o ensino como uma potencial contribuição no desenvolvimento de uma vida inteira, né? Então, um ensino não só de conteúdo, mas de comportamentos que sejam relevantes para a vida das pessoas, né? É isso que eu acho mais interessante da programação de ensino. Certo? E aí, com isso, pessoal, eu devolvo a fala, eu abro a fala para vocês, para dúvidas, comentários. Na verdade, sempre esteve aberto, mas agora eu abro oficialmente para comentários, perguntas. Muito bom, professor. A aula em si também eu achei muito legal, mas a matéria por completo, fazer as atividades e ler o texto também eu estou achando muito interessante.
tô conseguindo fazer semanalmente, então acho que tá sendo bem legal. Ah, que legal, que bom ouvir isso. É, a ideia é essa, né? A partir da aula 5 mudam algumas coisinhas, mas bom saber que você está conseguindo acompanhar, que está sendo legal. Você acha que está conseguindo aprender coisas novas, que você está aprendendo coisas que você vai conseguir levar para a sua profissão? Sim, eu acho que sim. Eu acho que levanta discussões que eu não tinha tido antes, formas de pensar. Que bom. Eu acho que está sendo bem bacana. Que bom. Fico feliz com isso. É uma experiência nova para mim, porque no semestre passado não, no bloco A, eu dei aulas nesse formato, mas num conteúdo que para mim mais comum, assim, um conteúdo que eu domino mais. Desenvolvimento, eu confesso que não é um conteúdo muito fácil para mim. Claro, o conteúdo em si eu consigo entender, eu leio, estudo, aprendo, mas pensar em dar aulas sobre esse conteúdo para mim é algo bem difícil. Então, bom saber que está sendo proveitoso ainda assim, apesar das minhas dificuldades. Boa noite, professor. Aula bem interessante, gostei bastante. E eu tenho uma dúvida em relação à disciplina. Eu estava fazendo as aulas, né? E no AVA, para mim, apareceu só liberado a aula 1, que seria a atividade 1, 2 e o fórum, né? Uhum. Foi as atividades que eu fiz. E daí em diante eu não consigo ter acesso. Aula 2, 3, 4. Você fez quantas participações lá no fórum? Uma ou duas? Ou mais que isso? Acho que foi uma. Então, acho que pode ser isso. Entendi. Faz um outro comentário lá, escreva, né, participa de alguma interação, escreve uma discussão. Porque eu acho que o critério que está lá são 2 participações. Ah, entendi. Não, beleza. Era mais essa dúvida mesmo, porque eu tô vendo que já faz 2 semanas que não libera a aula 2. Entendi. Tem alguma coisa errada. Entendi. Faz isso. Se não der certo, me manda um e-mail que aí eu vejo o que houve. Mas eu acho que é isso sim. Não, beleza. Eu já faço isso já. Beleza. Obrigado. Valeu. Algo mais, pessoal? Acho que deu tranquilo. Obrigado, Sofia. Bom, pessoal, então acho que é isso. Se não tiver mais dúvidas, eu encerro por aqui. Beleza, obrigada, professor. Então tá certo, pessoal. Bom, acho que agora a gente entra em recesso, né? Queria aproveitar para desejar a vocês Feliz Natal, Feliz Ano Novo e que 2021 seja um ano mais tranquilo pra gente, né? Feliz Natal, Feliz Ano Novo também. E que 2021 venha para melhorar, né? Por favor, né, André? Pelo amor de Deus. Melhor. É isso. Bom, pessoal, então, boa noite para vocês. E aí a gente volta a se ver em janeiro. Certo? Tchau, um abraço para vocês. Beleza, boa noite. Boa noite. Tchau, obrigada. Boas festas, viu? Obrigado, você também, Sofia.